Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Mindset de Dados. E o tema de hoje eu intitulei que BI também é ferramenta. Quando um analista de BI, um analista de dados, ele só tem o espectro da ferramenta dentro do desenvolvimento dele, ele em algum momento vai acabar ficando um pouco limitado. Isso é o bem da verdade. E a gente precisa entender, e isso é o que popularmente quem ensina sobre dados e quem vai falar de maneira correta sobre dados vai dizer que BI ele é um conjunto de estratégias, tecnologias, processo para a gente coletar, integrar, analisar e apresentar os dados que a gente tem dentro do nosso contexto empresarial. O bem da verdade é que no final das contas a gente vai precisar que esse fluxo, esse sistema, esse conceito do BI, esse conceito de dados, de analytics, ele atenda e apoie da melhor maneira possível a tomada de decisão. Eu acredito que quando a gente fala de BI e conceito de BI, a gente vai ter 4 pilares. O primeiro deles é dados, o segundo deles é tecnologia, o terceiro é processos e o quarto é pessoas. Em dados, a gente sempre está falando da matéria-prima, a gente está falando de qualidade, integração, governança. Eu vou pular a tecnologia porque esse é o tema central que eu quero aqui me concentrar. Vou falar de processos. É preciso que eu tenha processos, governança, tenha as questões documentadas. Eu olhe para o meu conceito, para os meus pontos que eu estou aplicando aqui na minha empresa, sobre um ponto de vista de eficiência, o que eu estou otimizando, deixei de otimizar, quais são os ganhos. Pessoas, capacitação, competências, cultura, liderança envolvida. Isso tudo está dentro desses conceitos de BI, mas não menos importante, a gente tem que olhar para a ferramenta. Porque muitas vezes nós vamos ter uma equipe bem qualificada, nós vamos ter processos bem estabelecidos, mas se a nossa ferramenta ela não conversar com a nossa estratégia e eu não escolher a ferramenta ideal, seja para a minha camada de analytics, seja para a minha camada onde eu estou tratando os meus dados, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter problemas. Problemas que a gente vai ter limitação de governança, a gente vai ter algumas limitações até mesmo de exposição de determinadas informações em determinados formatos. A gente pode ter problemas que vai demandar um contorno muito maior para estabelecer algumas regras e algumas seguranças e restrições de acesso dentro das ferramentas. A gente tem que observar também em BI o ferramental. Por quê? Porque se o meu ferramental não permite que eu tenha uma estratégia adequada, de nada ele vai servir. Eu tenho que olhar para esse ponto. Eu vou trazer um exemplo prático disso, de certa vez eu tive um desafio do qual eu participei e a gente tinha uma ferramenta sensacional, assim, uma ferramenta muito boa no mercado. Só que essa ferramenta, dentro da estratégia de distribuição e licenciamento dela, ela não atendia os objetivos estratégicos e de maximização de acessos e a gente espalhar esse ferramental, habilitando outras pessoas, formando núcleos de dados dentro da corporação. O fato é que naquele momento a ferramenta, ela, por mais que fosse excelente, por mais que fosse muito boa, tinham aspectos que não atendiam a nossa estratégia. E nós precisamos, naquele momento, olhar para uma ferramenta diferente, promover uma migração e falar especificamente sobre ferramenta. Capacitar sobre um ponto de vista técnico, usar da técnica para a gente chegar no nosso objetivo de negócio. BI também é ferramenta. Quando eu falo isso, é que eu preciso olhar para como o meu ferramental vai permitir que a minha estratégia de BI, a minha estratégia de dados, ela seja maximizar. Em determinado momento, a minha ferramenta de BI vai ser o bom e velho Excel. E talvez em outro momento ela vai ser um ClickSense muito conhecido, ou um Tableau, ou um Power BI, por que não? Mas o ponto importante é que a minha ferramenta ela tem que ser capaz, meu ferramental tem que ser capaz
de atender às minhas necessidades, à minha estratégia de dados. Que essa reflexão ela possa ter sido útil para você sobre a importância de nós olharmos para a ferramenta dentro dos conceitos de dados. E eu quero te fazer um convite. Lá no LinkedIn ou no Instagram, me segue lá, @eujosuelopes, tudo junto, para que você possa acompanhar toda a produção de conteúdo que eu estou fazendo nessas redes sociais. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!